Prosperidade. Nós iniciamos domingo passado uma série de palavras sobre prosperidade à maneira de Deus, prosperidade do cristão. E a semana passada eu falei muito sobre um espírito que opera por trás das riquezas, chama Mamon, né? Semana passada eu falei que Mamon, ele é um espírito maligno, que Jesus, ele é tão enganador, ele é tão imitador de Deus na vida das pessoas, que Jesus reconheceu que ele tem o poder de exercer senhorio na vida das pessoas. Mamon, ele quer ser um Deus na sua vida, e nós como cristãos, nós devemos entender isso e não permitir que Mamon domine a nossa vida financeira. Existe uma prosperidade de Deus para a sua vida, e você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você pode pensar que você está debaixo do senhorio de Jesus, mas na realidade você está debaixo do senhorio de Mamon. Mamon escraviza. Mamon, ele exige que você se devote a ele. Mamon, ele exige o seu melhor. Muitas vezes você pensa que está dando o seu melhor para Deus, você está dando o seu melhor para Mamon. Então, se você não estava aqui domingo passado, ou se você não ouviu a palavra de domingo passado, eu aconselho você a entrar lá nas nossas redes sociais, você entrar lá no YouTube, tem a palavra da semana passada, e você ouça ela, que isso vai te trazer muita clareza. Deus sempre quer nos prosperar, Deus sempre quer que você tenha uma vida financeira abençoada, mas para que você tenha uma vida financeira abençoada, você precisa entender quais são os princípios para que a sua vida seja abençoada. Senão você pode estar caindo na ilusão de que você não é abençoado, você pode estar caindo na ilusão de que o que você está fazendo é Deus, e na realidade é o diabo que está te escravizando. A prosperidade, a maneira de Deus, não existe escravidão. A prosperidade que Deus dá para as nossas vidas, ela traz alegria, ela traz paz e ela traz abundância. Amém, irmãos? Nós vamos estar falando sobre isso no decorrer das mensagens. Então eu aconselho você a não faltar nos cultos de domingo, porque isso vai mudar a sua vida. Quero dizer para você que essa igreja é uma igreja extremamente próspera e abençoada. E Jesus quer fazer muito mais na sua vida ali. Estava conversando com um dos irmãos essa semana e eu estava falando para eles: muitas vezes você não consegue enxergar o quanto você está prosperando dentro dessa igreja. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, porque nós não temos olhos para ver, nós estamos com olhos em outras coisas e acabamos passando batido naquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Então olha só, esse ano aqui, tem irmãos aqui nessa igreja que estão sendo tremendamente abençoados. Tem irmãos que já trocaram de carro, tem irmãos que arrumaram empregos novos com salário melhor, tem irmãos que Deus aumentou o salário deles, tem irmãos que Deus abriu portas de emprego, tem irmãos que mudaram de casa, tem irmãos que estão comprando casa. Aleluia! Olha só, Deus tem feito grandes coisas. Deus é bom, todos. Deus é bom. Olhe para você, antes de você entrar nessa igreja, depois que você entrou nessa igreja, veja se a sua vida não tem mudado. Veja se Deus já não tem feito grandes coisas na sua vida. Então há prosperidade nesse lugar. Agora você precisa entender e aprender a aproveitar o que Deus está fazendo na sua vida e direcionar isso para o reino de Deus, para a obra de Deus. Porque muitas vezes você está prosperando, mas a obra não. Às vezes a obra está passando necessidade, a obra está precisando do seu investimento, e o seu investimento está indo para outras coisas. Então, por isso
isso que nós estamos ensinando você, porque Deus quer liberar mais. Olha para o seu irmão e fala para Deus, vai liberar muito mais. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Deus vai fazer na sua vida. Mas você precisa entender quais são os princípios da prosperidade de Deus. E hoje, eu quero continuar falando porque para que você possa prosperar à maneira de Deus, você primeiro precisa se libertar. A primeira coisa que precisa haver na sua vida é libertação. Libertação de Mamon. Mas Mamon, deixa eu te falar uma coisa. Mamon, ele não age sozinho na vida dos cristãos. Existem vários demônios que tentam contra a sua vida financeira. E principalmente contra a sua vida financeira. Por quê? Porque é através de você que o reino de Deus vai crescer. É através de você que o reino de Deus ganha corpo. É através de você que o reino de Deus se expande. É através de você que a igreja avança. Amém. Então o que o inimigo quer? O inimigo quer te travar. O inimigo quer parar você. O inimigo não quer que você conquiste, nem que você entenda os princípios da palavra de Deus, que você caminhe neles para que você possa avançar e que a igreja também possa avançar. Porque o avanço, o crescimento da igreja é a destruição do reino de Satanás. Quanto mais a igreja avança, quanto mais a igreja cresce, quanto mais a igreja se desenvolve, mais o reino de Satanás é destruído. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para destruir as obras de Satanás. Então deixa eu falar, existem um exército de demônios que lutam contra você, que lutam contra a sua vida financeira. E às vezes você está prosperando, mas você não consegue enxergar isso. Por quê? Porque os demônios sugam as suas finanças. E hoje eu quero falar específico sobre um demônio que atua também com uma mão para destruir a sua vida financeira. Porque hoje o Senhor vai trazer libertação na sua vida. Aleluia. Minha oração é para que você nessa noite seja liberto desse espírito. Amém. Para que você possa começar a enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Então existem alguns espíritos que atuam junto com uma mão para destruir a sua vida. E hoje eu quero falar sobre o espírito de consumismo. Olha para o seu irmão e fala para ele, existe um espírito, existe um demônio que chama demônio do consumismo. Abre sua Bíblia lá, antes disso eu quero ler um texto com você. Abre sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Você que está com a sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia no celular, abre aí. Não fica só olhando para o telão não, porque senão você perde o costume de ler a Bíblia. Então olha para o seu celular aí. Se você não tem uma Bíblia no seu celular, baixe uma Bíblia aí. Eu pelo menos eu tenho 4 Bíblias aqui no meu celular. Baixa uma versão aí de uma Bíblia aí, acompanhe na sua Bíblia, traga para a igreja a sua Bíblia de papel, né? Tenha costume de manejar a palavra do Senhor, que isso vai trazer muitas bênçãos de Deus. Olha o que diz aí, Êxodo capítulo 16, versículo 4, depois você pula para o versículo 16, tá bom? Olha o que diz aí, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Versículo 16 agora. Vai lá. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Amém. Então olha só, antes de eu explicar esse versículo, eu quero falar um pouquinho sobre esse espírito. O apóstolo João, ele diz que o mundo jaz no maligno. Quando ele diz que o mundo jaz no maligno, ele está dizendo que o sistema que opera no mundo, que o sistema que nós vivemos hoje aqui nesse mundo, ele é regido pelo diabo. O sistema que nós vivemos hoje
É o diabo quem coordena, porque o homem entregou o controle do mundo nas mãos de Satanás. E o diabo, ele criou um sistema para quê? Para controlar não só o mundo, mas também para controlar a minha e a sua vida. E na vida financeira, esse demônio, o espírito do consumismo, ele atua muito no nosso meio, nos nossos dias, principalmente. Esse espírito de consumismo. Quantos aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já levantaram de manhã cedo para ir trabalhar? Ou para colocar o lixo na rua, ou para sair na rua, qualquer coisa? E aí quando você chega no seu portão, você olha, tem lá um folhetinho pendurado no portão. Quantos aqui já aconteceram isso? Um folhetinho do mercado, um folhetinho do açougue, um folhetinho de alguma coisa para você comprar. Quantos aqui já aconteceram isso? Levanta a mão, quero ver. Olha só. E aí o que acontece? Você pega aquele folheto, você fala assim, poxa vida, deixa eu ver o que tem de promoção aqui. Aí você olha lá as promoções. Você fala, isso aqui não está bom, isso aqui está bom, mas isso aqui está barato, isso aqui está muito barato. E aí muitas vezes você fala assim, vou passar lá depois e vou comprar. Quantas vezes você abriu o seu celular e foi entrar em alguma coisa, daqui a pouco entra um comercial? Sim ou não? Vai entrar no Facebook, você quer ver um vídeo, daqui a pouco aparece comercial de alguma coisa lá. Ou então, você está lá, você abre o seu celular, tem lá uma notificação, olha, 40% de desconto para você hoje na Shopee. Olha, você tem um presente esperando você no Mercado Livre. Quantos aqui já aconteceu isso com você? Levanta a mão. Levanta a mão. E aí o que acontece? Às vezes você está lá à toa, e em vez de você ler a palavra, eu vou pegar um versículo, vou ler um versículo da Bíblia agora. Não, você faz o quê? Vou dar uma olhadinha aqui na Shopee, que ele tem promoção. Quantos aqui sofrem dessa tentação? Olha só. Olha só. Presta atenção aqui. Esse é o espírito de consumismo. Nós vivemos hoje a era do consumismo. Por exemplo, tudo que você compra hoje não é igual antigamente. Antigamente você comprava uma geladeira, ela durava 20 anos. Né? Você comprava uma geladeira, ficava lá anos e anos e anos. Hoje, você compra uma geladeira, 5 anos ela já não está prestando mais. Não é verdade? Você comprava um sapato, meu Deus, o sapato fazia aniversário. Hoje você usa ele 6 meses, já tem que jogar fora, já não presta mais. Uma roupa, a mesma coisa. Por quê? Porque hoje todas as coisas foram feitas para não durarem muito, para que você possa gastar. Você vê hoje, você compra um carro novo hoje. O carro nem andou direito, já está com problema, já tem que trocar peça, nem venceu a garantia, já está com problema o carro. Por quê? Para que você, por exemplo, vou dar um exemplo para você de carro. Por exemplo, hoje muitos carros, eles saem de fábrica com os bancos claros, banco claro, bem claro, de cor creme, marrom, de cores claras, cinza claro, porque isso já é uma estratégia. Eu conversando com um especialista, ele falou para mim, você sabe por que os carros saem assim? Eu falei, por quê? Ele falou assim, para que a pessoa use muito, por exemplo, quando ela usa muito o carro, os bancos vão sujando, o carro vai ficando sujo, vai ficando feio. Se a pessoa não tem costume de limpar sempre, vai ficando feio. E aquilo ali é uma estratégia para que ela deixe de gostar do carro e compre outro. Olha só. Então quando fica muito sujo, muito feio, a pessoa olha, fica desanimada com o carro. E aí ela pega, deixa aquele para comprar outro. Estratégia para que a pessoa possa consumir. Então você vê que tem coisas que eles lançam hoje, passa uns 6 meses, já lançam outra. Passa mais 6 meses, já lançam outro, já outro modelo, já outro tipo. Eles vão melhorando as coisas.
Então começou lá a televisão de plasma, depois mudou para televisão de LCD, depois mudou para televisão de LED, e agora é AMOLED. Antigamente era uma televisão de 29 polegadas, era o tudo. Daqui a pouco já lançou de 32, todo mundo já, nossa. Daqui a pouco já lançou de 42, todo mundo, uau! Aí depois lançaram de 55, todo mundo, meu Deus, o cinema em casa. Hoje já tem televisão de 100 polegadas, 120, 150 polegadas. Por quê? Para incentivar o espírito de consumismo. Então nós vivemos nessa era, na era do consumismo. Então as coisas foram feitas, tudo é feito para que você consuma muito. Tudo é feito para que você adquira coisas, e olha aqui a grande questão, tudo é feito para que você adquira coisas que muitas vezes você nem precisa. Para que você adquira coisas que na maioria das vezes você nem precisa. E com isso, o que acontece? Isso vai minando você financeiramente. Isso vai roubando as suas finanças. Porque o objetivo de Mamon é que você seja um escravo. Você muitas vezes pode não ser escravo do dinheiro, mas você é escravo muitas vezes do consumismo. Gastando dinheiro com coisas que muitas vezes você nem precisa, não te fazem falta alguma. Então existe uma grande diferença entre consumo e consumismo. Embora as palavras sejam idênticas e vêm da mesma fonte, mas consumo é uma coisa e consumismo é uma coisa totalmente diferente. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Tem muita gente que usa a palavra de Deus para justificar, muitas vezes, ela estar debaixo de espírito de consumismo. Então, por exemplo, tem gente que usa esse versículo e fala, não, mas olha, Deus está falando, olha aí, ó, que Deus está falando, olha, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus, que é bom, que é nosso Pai que está no céu, nos vai dar coisas muito boas, pastor. Tem gente que usa a palavra de Deus para justificar consumismo. Mas tem aquele versículo que diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que excluiu esse versículo da vida dele. Por quê? Porque ela quer andar debaixo do espírito de consumismo. Mas deixa eu te falar, é a vontade de Deus que nós sejamos prósperos. Olha para o seu irmão e fala para ele, é a vontade de Deus que você seja próspero. Mas não é a vontade de Deus que você viva debaixo de cobiça. Ei, é a vontade de Deus que você seja próspero, não cobiçoso. Porque cobiça é pecado. E a Bíblia diz que a cobiça leva o homem, leva a pessoa à ruína. Então Deus quer que você prospere, mas Deus quer que você prospere de uma maneira consciente. Então, consumo é uma coisa, consumismo é outra. Então olha o que diz aí, o significado da palavra consumo, é quando eu faço uso daquilo que é necessário para a minha sobrevivência. Olha só, é quando eu faço uso daquilo que é necessário para a minha sobrevivência, sem faltar nem sobrar. Isso é consumo. É quando você obtém as coisas que são necessárias para a sua sobrevivência, sem faltar, mas também sem desperdiçar.
Agora, o que é consumismo? Consumismo é quando adquiro além do que é necessário para a minha vida, muitas vezes de maneira desenfreada e por impulso, sem gerar o produto. Em geral, o produto é logo descartado quando satisfeito o desejo inicial de posse. Vou repetir para você: consumismo é quando eu adquiro mais do que me é necessário, do que é necessário para a minha vida, muitas vezes de maneira desenfreada e por impulso. Em geral, o produto é logo descartado quando satisfeito o desejo inicial da posse. Ou seja, muitas vezes você, por estar influenciado pelo espírito de consumismo, você tem o desejo de comprar alguma coisa, você vai lá, compra, só pelo desejo de comprar. Na realidade você nem vai usar, você já descarta logo depois que você comprou. Mas era só pelo desejo de comprar, é um impulso. Você é impulsionado por esse espírito maligno para comprar coisas que muitas vezes você nem precisa. E aí eu volto lá para o texto de Êxodo, capítulo 4, que eu li no capítulo 16, versículo 4. Olha só, aqui Deus está mostrando para o povo de Israel, olha aqui para mim, Deus está mostrando para o povo de Israel o que é a diferença entre consumo e consumismo. Olha só o que Deus diz. Aqui Deus, Ele vai enviar um maná do céu para alimento do povo de Israel. E aí Deus diz para Moisés: olha, eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Olha só, Deus, quando Ele foi cuidar do povo de Israel no deserto, Deus falou: olha, eu vou mandar para vocês o maná, mas eu quero que vocês recolham o maná diariamente, só uma porção para aquele dia. Aí no versículo 16, olha lá: assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Então aqui o que acontece? Deus dá o maná para eles, mas Deus fala: olha, pegue somente a porção necessária para cada família. O que acontecia? O que aconteceu lá, irmãos? Tinha pessoas que não se contentavam. Tinha pessoas que ela catava, que elas chegavam e pegavam lá o maná e elas queriam mais. Por quê? Porque elas queriam guardar, porque elas queriam ter mais. Elas comiam o maná não só com a boca, elas queriam comer o maná com os olhos. E aí eles pegavam e levavam a mais. O que aconteceu com essas pessoas? E aqui Deus está falando: olha, eu vou testar o povo. Aqueles que levaram a mais, a Bíblia diz que passado o horário, o maná apodreceu, ficava cheirando carniça dentro da casa deles. Cheirava carniça. Ninguém aguentava ficar perto quando passava o tempo de consumir aquilo que Deus estava dando para eles. E aí o povo teve que aprender a pegar somente a quantidade necessária para aquele dia. Então Deus está ensinando os filhos dele nesse texto, com essa passagem, que você não pode ter um espírito consumista, que você tem que prestar atenção e viver como o necessário. Sabe, Deus quer te abençoar muito. Deus quer suprir todas as suas necessidades. Mas você não pode viver debaixo de um espírito de consumismo. Sabe por quê? Porque você, debaixo de um espírito de consumismo, você transforma até aquilo que não é necessidade em necessidade. E esse espírito de consumismo, ele te aprisiona. O espírito de consumismo, ele atua na sua alma. Ele coloca dentro de você insatisfação. Ele coloca dentro de você nada preenche o vazio que existe dentro de você. Porque quando você
tem uma conquista, já não serve mais, você já quer outra coisa, quer outra coisa, quer outra coisa. Você ora e fala, ai Senhor, quantos irmãos aqui oraram? Ai Senhor, me dá uma televisão. Aí quando Deus dá uma televisão de 42 polegadas, aí passa uma semana, você já, ai Senhor, como eu gostaria de ter uma televisão de 55 polegadas, poderia ser maior. Esse espírito de consumismo gera em você ingratidão. Você nunca está feliz, você nunca está satisfeito, você nunca está contente com aquilo que você tem. Você olha para as coisas que você já conquistou, ao invés de você agradecer, você reclama. Por quê? Porque você é cobiçoso, você olha para outros, olha, carro daquele lá, nossa, que carrão, que coisa bonita, e eu andando nessa lata velha. Meu Deus, esse carro só me dá dor de cabeça, só me dá problema. Mas ele não só dá dor de cabeça não, ele carrega você para onde você precisa ir. Ele está presente em todas as suas necessidades. Aonde o carro daquele que você está cobiçando vai, o seu também vai. Mas você se torna insatisfeito por causa da sua cobiça, por causa da influência desse espírito maligno. E não é dessa forma que Deus vai te abençoar. E não é dessa forma que você vai conquistar mais. Por quê? Porque debaixo desse espírito de consumismo, você gera murmuração. A cobiça, a murmuração são coisas terríveis na vida das pessoas. E a cobiça, a murmuração, a ingratidão, a insatisfação para o céu na sua vida, para a prosperidade de Deus na sua vida. Então, ao invés de você ficar cobiçando, ao invés de você ficar reclamando daquilo que você tem, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você amaldiçoar aquilo que Deus já te abençoou, comece a agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem te proporcionado na sua vida. Seja feliz e satisfeito com aquilo que você tem. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes disse, olha, Jesus dizendo, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Olha só, o espírito de consumismo gera muitas vezes ganância de você. Jesus está falando, olha, não é... A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que você tem. É ilusão. Mamão quer te iludir, fazendo você achar que você é menor que os outros, fazendo você achar que você não é ninguém, que você é pobre, cego, nu, que você não tem a bênção de Deus, que Deus não se importa com você. Mamão faz você, o espírito de consumismo faz você achar que Deus não é contigo, enquanto Deus tem cuidado de você. Mamão faz você achar, e o espírito de consumismo faz você se achar um incapaz. E Mamão, ele tem uma propaganda, a propaganda de Mamão é poderosa. Mamão faz você, às vezes você está andando assim, ó, Mamão fala, olha aquele ali, olha aquele cara ali, te leva a lugares que você olha e fala, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa, pena que não é para mim, não consigo. Aí você fica olhando assim e fala, nossa, nem crente não é o cara, e olha só, tem dinheiro e eu não. Como pode uma coisa dessa? Vai te envolvendo. Agora, essa noite é dia de libertação. Amém. Aleluia. Noite de libertação. Deus quer libertar você desse espírito maligno que te engana. Amém. Faz você pensar que você não é uma pessoa próspera, que faz você pensar que Deus não está te abençoando. E eu quero mostrar para você
ajudar você nessa noite a identificar se você está debaixo do espírito de consumismo ou não. Vamos fazer um tour aí? Vamos lá para sua casa? Vamos fazer um tour na sua casa para ver se você tem. Irmão, já está dando risada. Já não precisa falar mais nada. Vamos lá fazer um tour na sua casa para saber se você está debaixo do espírito de consumismo ou não. Então vamos lá, entrando na sua casa agora. Na sua casa possui objetos, presta atenção, objetos eletrodomésticos, utensílios que você nunca usou e que faz tempo, pelo menos um ano, que está guardado na sua casa? Sim ou não? Tem coisas na sua casa lá que está lá guardado, que você nunca usou. Está lá guardado. Por quê? Por que você nunca usou? Por que está guardado? Hã? Olha aqui para mim. Para encerrar, olha o que diz Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para muita gente. Olha só, se você agir de acordo com a palavra de Deus, se você expulsar da sua vida esse espírito de consumismo, a Bíblia diz que você será colocado entre reis. A Bíblia diz que você vai ter um viver digno. Olha, em outra versão, fora essa aí, já pedi para vocês colocar outra versão, essa NVI, não é legal? Olha só, Provérbios 22, 29 diz: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Se você buscar direção, buscar sabedoria, não andar debaixo do espírito de consumismo, a Bíblia está dizendo que você será posto diante de reis. Você viverá como um rei. Você nunca será inferior a ninguém. Posso ouvir um amém? Amém. Então eu queria que você agora fechasse os seus olhos. E eu queria que você nesse momento fizesse uma reflexão sobre a sua vida. Agora é momento de reflexão, de você refletir. Você tem andado debaixo do espírito de consumismo? Nessa noite eu faço uma pergunta direcionada pelo Espírito Santo de Deus para você. Você tem andado debaixo do espírito de consumismo? Se sim, esse é o tempo de você orar. Esse é o tempo de você renunciar. Você agora pode fazer uma oração renunciando sobre a sua vida todo o espírito de consumismo. Essa noite é noite de libertação para a sua vida. Peça para o Espírito Santo vir sobre você, trazer sabedoria. Mas primeiro você precisa renunciar a todo espírito de consumismo na sua vida, todo espírito maligno que tem atuado na sua vida financeira, que tem feito você gastar dinheiro com o que não é necessário, que tem feito você gastar dinheiro com coisas que não acrescentam nada na sua vida, tem feito você muitas vezes entrar em dívidas.
Essa noite é noite de você renunciar a esse espírito maligno que tem tirado o seu sono, que tem muitas vezes roubado a sua alegria, que tem muitas vezes feito você trabalhar que nem um cavalo, que nem um burro, para pagar coisas que você nem precisa. Essa noite é noite de você sair daqui liberto e pronto para prosperar. Amém. Feche seus olhos e ore agora. Faça uma renúncia nessa noite. Repita o que eu vou dizer para você nessa noite. Em nome de Jesus, eu renuncio nessa noite, através da palavra que foi liberada sobre a minha vida pelo Espírito Santo de Deus, a todo espírito de consumismo que me leva a gastar além da minha necessidade. Em nome de Jesus, eu declaro, coloco por terra todo espírito maligno que atua na minha vida financeira. Em nome de Jesus, eu submeto a minha vida, a minha alma, a minha vontade, os meus pensamentos, os meus sentimentos ao controle do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que viverei o melhor que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Agora você ora. Feche seus olhos agora e comece a orar você. Começa a repreender. Começa a liberar palavras de prosperidade sobre a sua vida. Começa a quebrar toda a influência de mamão na sua vida.